A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe você e sua casa. Hoje quero falar ao seu coração sobre algo que muitos têm vivido, mas poucos têm compreendido. Os sonhos que inquietam a alma, os sonhos que parecem estranhos, pesados, e que às vezes nos fazem acordar com o coração acelerado. Há momentos em que Deus fala conosco, não apenas pela palavra, não apenas pela oração, mas também através do sono. É nesse silêncio profundo da noite que o Espírito Santo encontra espaço para sussurrar verdades que, durante o dia, nosso coração agitado não consegue ouvir. O primeiro tipo de sonho que Deus usa para falar é o sonho de alerta espiritual. Ele não vem para assustar, mas para despertar. Muitos cristãos confundem o alerta com um pesadelo, achando que toda imagem de medo é obra das trevas, quando, na verdade, às vezes, é o próprio Deus tentando nos livrar de algo que ainda não enxergamos. Há sonhos que revelam caminhos perigosos, amizades que não edificam, decisões que precisam ser revistas e situações que o Senhor, em sua bondade, quer evitar que nos causem dor. A Bíblia diz em Jó 33:14, Deus fala uma e duas vezes, porém o homem não atenta. Quantas vezes o Senhor já te alertou em sonhos sobre algo que parecia pequeno, mas depois se mostrou uma armadilha? Quantas vezes você acordou com o coração apertado, sem entender o motivo, e com o passar dos dias percebeu que aquele incômodo tinha sentido? Deus fala, mas o homem precisa aprender a discernir a voz do Espírito. Não é coincidência quando um sonho traz uma inquietação espiritual. Pode ser que o Espírito Santo esteja te chamando à oração. Pode ser que ele esteja te mostrando que há algo errado, não para te acusar, mas para te proteger. Os sonhos de alerta não são castigos, são sinais do amor de Deus. É como um pai que desperta o filho antes da tempestade, dizendo: levante-se, o perigo se aproxima, mas eu estou contigo. Talvez você tenha tido sonhos repetidos, de lugares sombrios, pessoas desconhecidas, quedas, fugas, perseguições. Antes de rejeitar o que viu, dobre os joelhos e ore. Pergunte ao Senhor: Pai, o que o Senhor quer me mostrar através disso? A oração transforma o medo em discernimento. O que antes era confusão passa a ser direção. O erro mais comum é acordar de um sonho assim e tentar esquecer, dizendo: foi só um pesadelo. Mas e se não foi? E se foi o próprio Deus te chamando à vigilância? O Espírito Santo nunca te mostrará algo para te paralisar de medo, e sim para te preparar em oração. Ele desperta o teu espírito antes que o inimigo toque na tua casa, antes que uma decisão precipitada cause dor, antes que uma palavra maldita gere separação. Lembre-se, a voz de Deus é suave, mas firme. Quando Ele quer te alertar, Ele fala no íntimo. Mesmo que o sonho pareça estranho, há uma paz que permanece. O medo humano vem e passa, mas a presença do Espírito traz convicção e calma. É o tipo de sonho que, mesmo inquietando, te leva a buscar a presença de Deus. Por isso, se o Senhor tem te despertado com sonhos, não ignore. Ore. Cubra sua família com oração. Peça discernimento, não curiosidade. O inimigo tenta confundir, mas o Espírito Santo revela. E quando ele revela, é sempre com propósito. Agora, feche os olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu te agradeço por todas as formas que o Senhor escolhe para me guiar. Mesmo quando não compreendo, eu creio que o teu Espírito fala comigo, até nos sonhos. Se há algo, Senhor, que o Senhor quer me mostrar, dá-me discernimento para entender. Se há caminhos perigosos, mostra-me antes que eu tropece. Se há pessoas que não vêm de ti, revela-me em paz. Se há decisões que estou prestes a tomar fora da tua vontade, corrige-me com amor. Espírito Santo, que o teu alerta nunca me cause medo, mas vigilância. Ensina-me a ouvir a tua voz com sensibilidade e obediência. Guarda meu sono, Senhor. Que nenhuma influência das trevas tenha poder sobre mim. Que o meu descanso seja um lugar de encontro contigo. E que toda revelação que venha de ti seja clara e pura como a tua luz. Em nome de Jesus, eu descanso em ti e recebo a tua proteção. Acalme o coração. Deus nunca te deixará sem aviso. Quando Ele quer te preservar, Ele fala de maneiras que você pode compreender.
até no silêncio da noite, até nos sonhos que pareciam apenas confusos. O que hoje te inquieta pode ser o sinal de que o céu está cuidando de cada detalhe da tua vida. Durma em paz. Deus está no controle. Ele vela por ti enquanto você dorme e transforma até o sonho mais inquieto em instrumento de cuidado e amor profundamente os mistérios de Deus revelados através dos sonhos. E se no primeiro momento falamos sobre o sonho de alerta, aquele que desperta a alma e chama à oração, agora o Espírito Santo nos conduz a um território ainda mais sagrado, o sonho de revelação profética. Há sonhos que não apenas alertam, mas apontam um destino. São aqueles em que Deus revela o que ainda está por vir, não para criar ansiedade, mas para preparar o coração. O Senhor sempre fala com propósito, e muitas vezes o propósito é mostrar o caminho antes que os nossos olhos consigam enxergar. A Bíblia nos ensina sobre isso com clareza. Em Gênesis 37, José, o filho de Jacó, teve sonhos que mudaram o curso da sua vida. Em um deles, ele via feixes de trigo se inclinando diante do seu feixe. Em outro, via o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele. Aquilo não fazia sentido na hora, mas era uma revelação profética de um futuro que Deus já havia escrito. Os sonhos de revelação são diferentes, porque deixam uma marca no espírito. Eles são vívidos, têm uma nitidez incomum e trazem uma sensação de direção, não de confusão. É como se o céu rasgasse um pequeno véu da eternidade e permitisse que você enxergasse algo que ainda está sendo preparado. Muitos homens e mulheres de Deus receberam promessas assim. José, Daniel, o profeta Joel, todos viram em sonhos a manifestação da vontade divina. E até hoje o Senhor fala, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando um sonho vem de Deus, ele não se apaga com o tempo. Ele permanece vivo no coração, mesmo que a realidade ainda não o confirme. Talvez você tenha sonhado com algo grande demais, e por isso achou que era invenção da sua mente. Mas Deus não mede sonhos pelo tamanho da nossa capacidade. Ele mede pelo tamanho da nossa fé. Se o sonho te aproxima da presença dele, se te conduz à oração e te chama à santidade, então pode ser revelação. Mas cuidado, toda revelação precisa ser confirmada. José teve de esperar anos até ver os sonhos se cumprirem. Entre o sonho e o trono, ele passou por rejeição, prisão e silêncio. Mas em tudo isso, o Senhor estava com ele. O mesmo Deus que revela também sustenta, molda e prepara. O sonho é o início do propósito, não o fim. Por isso, quando acordar de um sonho que te parece profético, não corra para contar a todos. Corra primeiro para o altar. Anote o que viu, ore sobre o que sentiu e espere o Espírito Santo confirmar. A voz de Deus nunca causa pressa. Ela traz direção com paz. Há sonhos que vêm como sementes, pequenas, mas cheias de destino. Você talvez não entenda agora, mas com o tempo, Deus mostrará o significado. O importante é guardar com fé, como Maria, que guardava no coração as palavras que não compreendia. Agora, vamos orar juntos. Senhor meu Deus, obrigado porque ainda falas aos teus filhos através dos sonhos. Obrigado porque tu não nos deixas sem direção. Se o Senhor quiser revelar algo ao meu coração, prepara-me para ouvir com humildade. Dá-me discernimento, Senhor, para reconhecer o que vem de ti. Livra-me de interpretações apressadas e de enganos espirituais. Se o sonho for promessa, dá-me paciência. Se for direção, dá-me coragem. Se for correção, dá-me arrependimento. Espírito Santo, fala comigo da maneira que for necessária. Que eu seja sensível à tua voz e fiel ao que o Senhor me mostrar. Ensina-me a esperar o tempo certo da tua revelação e que em tudo eu glorifique o teu nome. Em nome de Jesus, eu confio e descanso nas tuas promessas. Meu irmão, minha irmã, se Deus te deu um sonho que ainda não se cumpriu, não duvide. O céu não se apressa, mas nunca se atrasa. O mesmo Deus que plantou a visão em teu coração é o Deus que sustentará até o cumprimento. Continue orando, continue crendo.
E quando o tempo for perfeito, o que estava no invisível se tornará testemunho. A revelação divina não vem para encher o coração de vaidade, mas de propósito. E quando Deus fala, Ele cumpre. Guarde o que o Espírito te mostrou. O sonho pode ter começado no descanso da noite, mas o cumprimento virá na luz do dia, quando Deus disser: agora é a hora. Profundamente os mistérios de Deus revelados através dos sonhos. E se no primeiro momento falamos sobre o sonho de alerta, aquele que desperta a alma e chama a oração, agora o Espírito Santo nos conduz a um território ainda mais sagrado, o sonho de revelação profética. Há sonhos que não apenas alertam, mas apontam um destino. São aqueles em que Deus revela o que ainda está por vir, não para criar ansiedade, mas para preparar o coração. O Senhor sempre fala com propósito, e muitas vezes o propósito é mostrar o caminho antes que os nossos olhos consigam enxergar. A Bíblia nos ensina sobre isso com clareza. Em Gênesis 37, José, o filho de Jacó, teve sonhos que mudaram o curso da sua vida. Em um deles, ele via feixes de trigo se inclinando diante do seu feixe. Em outro, via o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele. Aquilo não fazia sentido na hora, mas era uma revelação profética de um futuro que Deus já havia escrito. Os sonhos de revelação são diferentes, porque deixam uma marca no espírito. Eles são vívidos, têm uma nitidez incomum e trazem uma sensação de direção, não de confusão. É como se o céu rasgasse um pequeno véu da eternidade e permitisse que você enxergasse algo que ainda está sendo preparado. Muitos homens e mulheres de Deus receberam promessas assim. José, Daniel, o profeta Joel, todos viram em sonhos a manifestação da vontade divina. E até hoje o Senhor fala, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando um sonho vem de Deus, ele não se apaga com o tempo. Ele permanece vivo no coração, mesmo que a realidade ainda não o confirme. Talvez você tenha sonhado com algo grande demais, e por isso achou que era invenção da sua mente. Mas Deus não mede sonhos pelo tamanho da nossa capacidade. Ele mede pelo tamanho da nossa fé. Se o sonho te aproxima da presença dele, se te conduz à oração e te chama à santidade, então pode ser revelação. Mas cuidado, toda revelação precisa ser confirmada. José teve de esperar anos até ver os sonhos se cumprirem. Entre o sonho e o trono, ele passou por rejeição, prisão e silêncio. Mas em tudo isso, o Senhor estava com ele. O mesmo Deus que revela também sustenta, molda e prepara. O sonho é o início do propósito, não o fim. Por isso, quando acordar de um sonho que te parece profético, não corra para contar a todos. Corra primeiro para o altar. Anote o que viu, ore sobre o que sentiu e espere o Espírito Santo confirmar. A voz de Deus nunca causa pressa. Ela traz direção com paz. Há sonhos que vêm como sementes, pequenas, mas cheias de destino. Você talvez não entenda agora, mas com o tempo, Deus mostrará o significado. O importante é guardar com fé, como Maria, que guardava no coração as palavras que não compreendia. Agora, vamos orar juntos. Senhor meu Deus, obrigado porque ainda falas aos teus filhos através dos sonhos. Obrigado porque tu não nos deixas sem direção. Se o Senhor quiser revelar algo ao meu coração, prepara-me para ouvir com humildade. Dá-me discernimento, Senhor, para reconhecer o que vem de ti. Livra-me de interpretações apressadas e de enganos espirituais. Se o sonho for promessa, dá-me paciência. Se for direção, dá-me coragem. Se for correção, dá-me arrependimento. Espírito Santo, fala comigo da maneira que for necessária. Que eu seja sensível à tua voz e fiel ao que o Senhor me mostrar. Ensina-me a esperar o tempo certo da tua revelação e que em tudo eu glorifique o teu nome. Em nome de Jesus, eu confio e descanso nas tuas promessas. Meu irmão, minha irmã, se Deus te deu um sonho que ainda não se cumpriu, não duvide. O céu não se apressa, mas nunca se atrasa. O mesmo Deus que plantou a visão em teu coração é o Deus que sustentará até o cumprimento. Continue orando,
continue crendo. E quando o tempo for perfeito, o que estava no invisível se tornará testemunho. A revelação divina não vem para encher o coração de vaidade, mas de propósito. E quando Deus fala, Ele cumpre. Guarde o que o Espírito te mostrou. O sonho pode ter começado no descanso da noite, mas o cumprimento virá na luz do dia, quando Deus disser: agora é a hora. Aprofundamos em mais uma forma pela qual Deus fala conosco: o sonho de correção divina. Este é um tipo de sonho que nem sempre traz conforto imediato, mas traz salvação e amadurecimento espiritual. Porque Deus, sendo Pai amoroso, não nos corrige para nos ferir, mas para nos restaurar. Ele conhece o caminho do nosso coração. E quando percebe que estamos nos afastando, Ele usa o que for preciso para nos trazer de volta. Às vezes, até um sonho. Em Hebreus 12:6 está escrito: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Esta palavra não é sobre castigo, é sobre amor. A correção de Deus é o cuidado de quem vê o perigo antes de nós. Quando um sonho te confronta, quando ele te mostra algo errado, uma atitude, um pecado escondido, uma má intenção, não rejeite. Talvez seja Deus te chamando à reflexão. Há pessoas que acordam inquietas depois de sonhar com situações em que erraram, magoaram alguém, ou se afastaram da presença do Senhor. Isso não é culpa, é convite à mudança. É o Espírito Santo dizendo: volte, ainda há tempo. Muitos desprezam esses sonhos por orgulho. Dizem: ah, foi coisa da minha cabeça. Mas Deus usa o que for necessário para falar com quem Ele ama. Ele prefere nos alertar no sono do que nos ver caindo no abismo. Um sonho de correção é uma oportunidade de arrependimento antes da consequência. Pense em quantas vezes o Senhor te mostrou algo que precisava mudar. Uma palavra dura, uma escolha precipitada, um caminho de desobediência. E mesmo assim, você resistiu. Ele, porém, não desistiu de você. O amor de Deus insiste até que o coração entenda. A correção divina é um sinal de intimidade. Deus só corrige quem é filho. O inimigo acusa, mas Deus instrui. O diabo mostra o erro para envergonhar. O Espírito Santo mostra o erro para restaurar. Quando Deus te corrige, é porque Ele ainda acredita em você. Ele sabe que dentro de você existe um coração que deseja agradá-lo. Por isso, se um sonho te confrontar, se te fizer refletir, se te levar ao arrependimento, agradeça. É Deus te moldando antes que o erro cresça. Ele não quer te punir, quer te libertar. É assim que Ele transforma o que seria queda em aprendizado, o que seria vergonha em novo começo. Feche os olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço, porque o teu amor é tão grande que não me deixa seguir pelo caminho errado. Obrigado por me corrigir, ainda que doa. Se o Senhor tem usado sonhos para me mostrar onde preciso mudar, dá-me humildade para ouvir. Eu não quero endurecer o coração. Ensina-me, Pai, a reconhecer a tua voz mesmo quando ela me confronta. Perdoa-me pelas vezes em que resisti à tua direção. Limpa o meu coração, Senhor. Mostra-me o que precisa ser restaurado, curado, transformado. Eu entrego a ti tudo o que ainda me afasta da tua vontade. Espírito Santo, molda-me com amor e paciência. Que a tua correção se torne meu caminho de salvação. Em nome de Jesus, eu te peço. Não me deixes andar sozinho. Corrige-me sempre, mas permanece comigo. Quando Deus te corrige, Ele está dizendo: você ainda é meu. Ele não fala para ferir, fala para curar. Ele não expõe, Ele restaura. A correção de Deus é um ato de amor silencioso, uma mão que nos puxa de volta antes que caiamos. Então, se o Senhor te fizer sonhar algo que te faz pensar, ore. Não rejeite, não fuja, porque por trás da correção há um propósito eterno: formar em você um coração segundo o coração de Deus. O mesmo Deus que alerta, revela e consola, também corrige. E toda vez que Ele te corrige, é porque há algo precioso em você que Ele não quer perder: discernimento e fé. Até aqui falamos sobre sonhos que trazem alerta, revelação, consolo e correção.
manifestações profundas da presença divina. Mas agora precisamos falar de algo igualmente importante. Nem todo sonho é espiritual. Sim, há momentos em que os sonhos nascem simplesmente de uma mente cansada, de um coração sobrecarregado, de pensamentos acumulados que o corpo tenta organizar durante o descanso. E isso não é ausência de Deus, é apenas a natureza humana em movimento. A Bíblia nos ensina em Eclesiastes 5:3, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo manifesta-se pela multidão das palavras. Essa palavra nos lembra que há sonhos que são resultado da correria, da preocupação e da ansiedade do dia. Quando o coração está inquieto, ele continua ativo até dormindo. Por isso o corpo repousa, mas a alma não descansa. Quantas vezes você deitou cansado, cheio de pensamentos, e acabou sonhando coisas sem sentido, fragmentos, imagens desconexas, situações confusas? Esses sonhos não são mensagens espirituais, são o reflexo de uma alma que precisa parar, respirar e entregar o controle a Deus. O erro de muitos é tentar espiritualizar tudo, ver símbolo em todo detalhe, interpretar cada cor, cada pessoa, cada palavra. Isso cria confusão, medo e desequilíbrio. Deus não é Deus de confusão. Quando Ele fala, o Espírito traz paz. Quando o sonho é apenas mental, ele se dissipa, deixa cansaço, não direção. Por isso é preciso sabedoria espiritual para discernir a diferença. Se o sonho te deixa em paz, ore e aguarde. Se te deixa confuso e ansioso, entregue a Deus e descanse. Nem tudo precisa de interpretação. Às vezes, o que você precisa é de descanso na presença do Senhor. O cuidado espiritual começa antes de dormir. Quando você ora, lê um salmo, agradece pelo dia, o Espírito Santo prepara o seu coração. E quando o coração está em paz, até os sonhos se tornam leves. Feche os olhos agora e ore comigo. Senhor, meu Deus, eu te agradeço pelo dom do descanso. Obrigado porque o Senhor conhece minhas limitações e cuida de mim até quando durmo. Pai, eu entrego a Ti toda a agitação da minha mente. Tira de mim o peso das preocupações, o excesso de pensamentos, o medo do amanhã. Dá-me um sono tranquilo, restaurador, abençoado pela Tua presença. Se o Senhor quiser falar comigo, que seja claro e em paz. Mas se for apenas a mente cansada, que o Teu Espírito traga repouso. Eu te entrego meus sonhos, meus pensamentos e meu coração. Em nome de Jesus, que o meu sono seja descanso e não confusão. Quando a alma aprende a descansar em Deus, até os sonhos se alinham ao céu. O Espírito Santo acalma o coração que ora, e o corpo responde com paz. Antes de dormir, lembre-se, oração é o travesseiro da alma. Um coração que ora, dorme em segurança. A mente pode se cansar, mas o espírito nunca perde o contato com Deus. Durma tranquilo. Nem todo sonho precisa de resposta. Alguns são apenas o reflexo de um coração que o Senhor está ensinando a repousar. Discernimento e fé. Até aqui falamos sobre sonhos que trazem alerta, revelação, consolo e correção, manifestações profundas da presença divina. Mas agora precisamos falar de algo igualmente importante. Nem todo sonho é espiritual. Sim, há momentos em que os sonhos nascem simplesmente de uma mente cansada, de um coração sobrecarregado, de pensamentos acumulados que o corpo tenta organizar durante o descanso. E isso não é ausência de Deus, é apenas a natureza humana em movimento. A Bíblia nos ensina em Eclesiastes 5:3, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo manifesta-se pela multidão das palavras. Essa palavra nos lembra que há sonhos que são resultado da correria, da preocupação e da ansiedade do dia. Quando o coração está inquieto, ele continua ativo até dormindo. Por isso, o corpo repousa, mas a alma não descansa. Quantas vezes você deitou cansado, cheio de pensamentos, e acabou sonhando coisas sem sentido, fragmentos, imagens desconexas, situações confusas? Esses sonhos não são mensagens espirituais. São o reflexo de uma alma que precisa parar, respirar e entregar o controle a Deus. O erro de muitos é tentar espiritualizar tudo.
ver símbolo em todo detalhe, interpretar cada cor, cada pessoa, cada palavra. Isso cria confusão, medo e desequilíbrio. Deus não é Deus de confusão. Quando Ele fala, o Espírito traz paz. Quando o sonho é apenas mental, ele se dissipa, deixa cansaço, não direção. Por isso, é preciso sabedoria espiritual para discernir a diferença. Se o sonho te deixa em paz, ore e aguarde. Se te deixa confuso e ansioso, entregue a Deus e descanse. Nem tudo precisa de interpretação. Às vezes, o que você precisa é de descanso na presença do Senhor. O cuidado espiritual começa antes de dormir. Quando você ora, lê um salmo, agradece pelo dia, o Espírito Santo prepara o seu coração. E quando o coração está em paz, até os sonhos se tornam leves. Feche os olhos agora e ore comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo dom do descanso. Obrigado porque o Senhor conhece minhas limitações e cuida de mim até quando durmo. Pai, eu entrego a Ti toda a agitação da minha mente. Tira de mim o peso das preocupações, o excesso de pensamentos, o medo do amanhã. Dá-me um sono tranquilo, restaurador, abençoado pela Tua presença. Se o Senhor quiser falar comigo, que seja claro e em paz. Mas se for apenas a mente cansada, que o Teu Espírito traga repouso. Eu te entrego meus sonhos, meus pensamentos e meu coração. Em nome de Jesus, que o meu sono seja descanso e não confusão. Quando a alma aprende a descansar em Deus, até os sonhos se alinham ao céu. O Espírito Santo acalma o coração que ora e o corpo responde com paz. Antes de dormir, lembre-se, oração é o travesseiro da alma. Um coração que ora dorme em segurança. A mente pode se cansar, mas o espírito nunca perde o contato com Deus. Durma tranquilo, nem todo sonho precisa de resposta. Alguns são apenas o reflexo de um coração que o Senhor está ensinando a repousar. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo por esta caminhada de fé e discernimento. Agora chegamos a um tipo de sonho que desperta ainda mais atenção. Os sonhos repetidos, o sinal da insistência divina. Quando Deus repete algo, Ele não está sendo redundante, Ele está reforçando uma direção. O céu não fala por acaso, e quando a mesma mensagem, imagem ou tema volta a aparecer nos sonhos, é porque o Senhor quer garantir que o seu filho compreenda o que ele está mostrando. Em Gênesis 41:32, José explicou ao faraó. E o sonho foi duplicado ao faraó 2 vezes, porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Isso significa que quando algo se repete no mundo espiritual, é um sinal de confirmação. É como se o Senhor dissesse, preste atenção, eu estou falando com você. Quantas vezes você sonhou a mesma cena, a mesma pessoa, o mesmo ambiente, e não entendeu o porquê? Pode ser um alerta que você ignorou, uma direção que o Espírito já deu e que o coração ainda não obedeceu, ou uma promessa que Deus quer reafirmar para que você não desista. Os sonhos repetidos são a insistência amorosa de um pai que quer ser ouvido. Eles não acontecem para assustar, mas para fixar uma verdade espiritual. Às vezes o Senhor repete porque a primeira vez você duvidou. Outras vezes porque o tempo de agir está se aproximando. Mas lembre-se, Deus não repete mensagens para criar medo, e sim para gerar convicção. Quando Ele insiste, é porque há algo que precisa ser compreendido e vivido. O Espírito Santo fala até que o coração entenda, e quando entende, vem a paz. Se isso tem acontecido com você, se o mesmo tema aparece em sonhos diferentes, ore. Não se precipite buscando interpretações humanas. Dobre os joelhos e diga, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através disso? O Espírito Santo é fiel para confirmar tudo o que vem de Deus. Esses sonhos são também uma forma de proximidade divina. Deus não se cala com quem Ele ama. Ele repete o que é essencial, o que precisa ser lembrado, o que não pode ser esquecido. Ele insiste porque quer te proteger, fortalecer e direcionar. Agora feche os olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, obrigado porque o Senhor fala comigo com paciência e insistência. Obrigado porque o teu amor não desiste de mim. Se o Senhor tem repetido sonhos, situações ou sinais,
Abre meus ouvidos espirituais para entender o que o Senhor quer me mostrar. Perdoa-me, Pai, pelas vezes em que ignorei a tua voz. Ensina-me a discernir quando a repetição vem do teu espírito e não da minha ansiedade. Espírito Santo, confirma em mim tudo o que é verdadeiro. Não quero viver confundido, quero viver guiado por ti. Fala comigo, Senhor, e dá-me coragem para obedecer quando eu entender. Em nome de Jesus, eu te agradeço, porque sei que o Senhor fala, confirma e cumpre. A repetição divina é sinal de urgência espiritual. É Deus te dizendo: filho, isso é importante, não ignore. E quando o Senhor fala 2, 3, 4 vezes, não é porque você errou, é porque Ele te ama e quer que o seu propósito se cumpra com clareza. Os sonhos repetidos não são coincidência, são confirmações. O Espírito Santo usa a insistência divina para fixar uma verdade eterna. E quando você responder com fé, verá que tudo o que parecia apenas um sonho se tornará parte do plano de Deus para a sua vida. O mesmo Deus que repetiu sonhos a Faraó, que confirmou visões a Daniel e que falou mais de uma vez a Samuel, é o Deus que ainda fala hoje. E quando ele repete, é porque algo grande está prestes a acontecer. Preste atenção. O céu não desperdiça palavras. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo por esta caminhada de fé e discernimento. Agora chegamos a um tipo de sonho que desperta ainda mais atenção. Os sonhos repetidos, o sinal da insistência divina. Quando Deus repete algo, Ele não está sendo redundante. Ele está reforçando uma direção. O céu não fala por acaso. E quando a mesma mensagem, imagem ou tema volta a aparecer nos sonhos, é porque o Senhor quer garantir que o seu filho compreenda o que Ele está mostrando. Em Gênesis 41:32, José explicou ao faraó: e o sonho foi duplicado ao faraó 2 vezes, porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Isso significa que quando algo se repete no mundo espiritual, é um sinal de confirmação. É como se o Senhor dissesse: preste atenção, eu estou falando com você. Quantas vezes você sonhou a mesma cena, a mesma pessoa, o mesmo ambiente e não entendeu o porquê? Pode ser um alerta que você ignorou, uma direção que o Espírito já deu e que o coração ainda não obedeceu, ou uma promessa que Deus quer reafirmar para que você não desista. Os sonhos repetidos são a insistência amorosa de um pai que quer ser ouvido. Eles não acontecem para assustar, mas para fixar uma verdade espiritual. Às vezes o Senhor repete porque a primeira vez você duvidou. Outras vezes porque o tempo de agir está se aproximando. Mas lembre-se, Deus não repete mensagens para criar medo, e sim para gerar convicção. Quando Ele insiste, é porque há algo que precisa ser compreendido e vivido. O Espírito Santo fala até que o coração entenda, e quando entende, vem a paz. Se isso tem acontecido com você, se o mesmo tema aparece em sonhos diferentes, ore. Não se precipite buscando interpretações humanas. Dobre os joelhos e diga: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através disso? O Espírito Santo é fiel para confirmar tudo o que vem de Deus. Esses sonhos são também uma forma de proximidade divina. Deus não se cala com quem Ele ama. Ele repete o que é essencial, o que precisa ser lembrado, o que não pode ser esquecido. Ele insiste porque quer te proteger, fortalecer e direcionar. Agora feche os olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, obrigado porque o Senhor fala comigo com paciência e insistência. Obrigado porque o teu amor não desiste de mim. Se o Senhor tem repetido sonhos, situações ou sinais, abre meus ouvidos espirituais para entender o que o Senhor quer me mostrar. Perdoa-me, Pai, pelas vezes em que ignorei a tua voz. Ensina-me a discernir quando a repetição vem do teu Espírito e não da minha ansiedade. Espírito Santo, confirma em mim tudo o que é verdadeiro. Não quero viver confundido, quero viver guiado por ti. Fala comigo, Senhor, e dá-me coragem para obedecer quando eu entender. Em nome de Jesus, eu te agradeço, porque sei que o Senhor fala, confirma e cumpre. A repetição divina é sinal de urgência espiritual. É Deus te dizendo:
Filho, isso é importante, não ignore. E quando o Senhor fala 2, 3, 4 vezes, não é porque você errou, é porque Ele te ama e quer que o seu propósito se cumpra com clareza. Os sonhos repetidos não são coincidência, são confirmações. O Espírito Santo usa a insistência divina para fixar uma verdade eterna. E quando você responder com fé, verá que tudo o que parecia apenas um sonho se tornará parte do plano de Deus para a sua vida. O mesmo Deus que repetiu sonhos a Faraó, que confirmou visões a Daniel e que falou mais de uma vez a Samuel, é o Deus que ainda fala hoje. E quando ele repete, é porque algo grande está prestes a acontecer. Preste atenção. O céu não desperdiça palavras. Os sonhos de cura emocional. Há feridas que o tempo não apaga, dores que dormem conosco e às vezes acordam antes mesmo do sol nascer. Há lembranças que continuam vivas, mesmo depois de muitas orações. E é por isso que o Senhor, em sua infinita misericórdia, usa até o sono para tocar o coração e curar o que ainda dói. O salmista disse: "Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança." Salmos 4:8. Essa palavra é mais do que uma oração. É uma promessa. Deus não apenas nos dá o sono, Ele dá cura dentro do sono. Ele trabalha na alma enquanto descansamos o corpo. Há pessoas que acordam em lágrimas, mas com o coração leve, porque em sonho encontraram alguém que precisavam perdoar, ou viveram novamente uma situação dolorosa, mas desta vez com paz. Isso é obra do Espírito Santo. É Ele quem refaz, em amor, o que um dia foi dor. Quando Deus cura o interior, até os sonhos mudam de tom. Aquilo que antes era angústia se torna libertação. O que antes gerava medo se transforma em reconciliação. Às vezes, você sonha com algo do passado não porque Deus quer que reviva a dor, mas porque quer mostrar que a ferida está cicatrizando. Deus fala em cada detalhe. Ele visita o inconsciente e retira dali o que o coração não teve coragem de enfrentar acordado. No silêncio do sono, o Espírito Santo toca onde ninguém mais toca, restaura o que você pensou estar perdido. E quando Ele cura, você acorda em paz. E essa paz é o sinal da vitória espiritual. Talvez você tenha sonhado com alguém que te feriu. Talvez tenha revivido uma lembrança dolorosa. Não se culpe, não tema. Respire fundo e diga: Senhor, eu te entrego isso. Porque quando Deus permite que algo volte à tona, é porque Ele quer fechar definitivamente a ferida. A cura emocional é um processo que o céu conduz com doçura. E muitas vezes, os sonhos são o lugar onde a alma conversa com Deus sem barreiras. Agora feche os olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus, obrigado porque o Teu amor é capaz de curar o que eu nem sei nomear. Obrigado porque o Senhor visita o mais profundo do meu coração e transforma lembranças em testemunhos. Pai, se o Senhor quiser falar comigo em sonhos, que seja para curar, restaurar e libertar. Toca, Espírito Santo, nas emoções que ainda sangram, nos traumas que ainda doem. Envolve-me com a Tua presença durante o sono. Que cada lágrima represada se transforme em paz. Que cada lembrança difícil se torne prova do Teu cuidado. Em nome de Jesus, eu te peço. Cura-me por inteiro, na alma, na mente e no coração. Meu irmão, minha irmã, quando Deus começa a curar o interior, até o sono se torna descanso verdadeiro. Há pessoas que acordam diferentes e não sabem explicar o motivo. É porque o Espírito Santo trabalhou durante a noite. Ele cura de forma silenciosa, mas real. O Senhor quer te ensinar que a cura não é esquecer, é lembrar sem dor. E quando isso acontece, é porque o amor de Deus já tomou o lugar da ferida. Durma em paz. O mesmo Deus que te consola enquanto acordado, te cura enquanto dorme. E ao amanhecer, você verá que o coração está mais leve, a mente mais calma e o espírito mais firme. Porque onde há oração, há cura. E onde há descanso em Deus, há renovo. Mas que revela um propósito profundo. Os sonhos como treinamento espiritual. Deus é um pai que prepara seus filhos antes das batalhas. Ele nunca nos lança em uma guerra sem antes nos ensinar a lutar. E muitas vezes,
Esse preparo acontece no silêncio da noite, quando o corpo descansa, mas o espírito permanece desperto diante de Deus. Há sonhos em que você se vê em meio a conflitos, lutas, situações difíceis ou enfrentando o mal. Não é pesadelo, é treinamento. O Senhor está fortalecendo o seu espírito para que, quando o dia mau chegar, você já saiba reagir com fé. Ele te faz guerrear em oração enquanto dorme, para que aprenda a confiar nele acordado. Deus não desperdiça nenhuma experiência. Se você tem enfrentado sonhos intensos, repetidos, em que ora, enfrenta o medo, proclama o nome de Jesus. Saiba, o céu está te preparando para algo maior. Ele está te ensinando a não recuar, a resistir, a permanecer firme, mesmo quando o inimigo tenta te intimidar. Esses sonhos são aulas do Espírito. São cenários simbólicos que revelam o amadurecimento da tua fé. O que parece confusão, na verdade, é o Senhor te fortalecendo. Cada batalha que você vence em oração é uma vitória espiritual que o prepara para a vida real. Pense em Davi. Antes de enfrentar Golias, ele já havia vencido o leão e o urso. Da mesma forma, Deus te treina nas pequenas lutas, até mesmo nos sonhos, antes de te colocar diante dos grandes desafios. O campo de treinamento do Espírito é o invisível e o instrutor é o próprio Deus. Talvez você acorde cansado, mas com uma sensação de vitória. Isso é sinal de que o teu espírito guerreou em fé. Há momentos em que o Senhor te desperta no meio da madrugada para orar, e você não entende. É Ele te ensinando a lutar com as armas espirituais, a fé, a oração e a autoridade que há no nome de Jesus. Agora, ore comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço, porque o Senhor me prepara antes de cada batalha. Obrigado porque o teu Espírito me ensina até quando durmo. Se o Senhor tem usado os sonhos como forma de treinamento, dá-me discernimento e coragem para compreender. Fortalece o meu espírito, Senhor. Ensina-me a guerrear em oração, a resistir ao mal com fé e a declarar a tua vitória em cada situação. Que eu aprenda a confiar no poder do nome de Jesus, em todo tempo e lugar. Espírito Santo, faz de mim um guerreiro da fé, não movido pelo medo, mas pela certeza de que o Senhor luta por mim. Em nome de Jesus eu descanso em Ti, preparado e protegido pela Tua presença. Meus irmãos, o treinamento espiritual é sinal de amor. Deus não quer te assustar, Ele quer te amadurecer. Ele está te ensinando a ter autoridade espiritual, a enfrentar as tempestades com oração e não com desespero. Quando vier o próximo sonho de luta, não tema. Dobre os joelhos, louve, agradeça, porque o Espírito Santo está te treinando para vencer. O que ele te mostra à noite é a prova de que o teu espírito está sendo fortalecido para o dia. Nada é por acaso. O Senhor está te preparando para viver promessas maiores. E quando chegar o tempo da prova, você não cairá em pânico. Você lembrará que já foi treinado. Confie. O que Deus te mostra em sonhos, Ele também te capacita a vencer. Agora entramos em um território sagrado, onde o céu chama os seus escolhidos de forma pessoal e silenciosa, os sonhos e o chamado ministerial. Quando Deus escolhe alguém, Ele não faz isso em meio à multidão, mas no secreto. Ele chama quando o mundo dorme, quando o coração está quieto o suficiente para ouvir a voz suave do Espírito. É assim que o Senhor desperta muitos servos, não no barulho das palavras, mas no sussurro da madrugada. Samuel ainda era menino quando ouviu a voz de Deus o chamar pela primeira vez. A Bíblia diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. 1 Samuel 3:7. Ele dormia junto à arca e foi ali, no silêncio da noite, que o céu pronunciou seu nome. Samuel, Samuel. O chamado começou no descanso, mas mudou toda a sua vida. Da mesma forma, há muitos filhos de Deus que têm sido despertados de madrugada, acordando sempre no mesmo horário, sentindo o impulso de orar, sentindo que o Senhor quer falar. E isso não é acaso, é o chamado ministerial nascendo no secreto. Deus fala em sonhos para confirmar missões, dons, ministérios, caminhos de serviço. Ele revela propósitos, mostra multidões, igrejas, lugares,
pessoas a quem você ainda vai alcançar. O céu se adianta ao tempo e planta a visão no coração antes de ela acontecer na terra. Talvez você tenha sonhado pregando, orando por pessoas, curando, libertando, ensinando ou simplesmente servindo. E ao acordar, sentiu uma presença tão forte que não soube explicar. Isso é o Espírito Santo te dizendo: eu te escolhi. Há algo em ti que nasceu para me servir. Mas junto ao chamado, vem a responsabilidade. Por isso, ore por confirmação. Peça que o Senhor te revele pela palavra, pela paz e pela direção do Espírito. Nunca corra à frente de Deus. Espere o tempo certo. O mesmo Deus que chama é o que prepara, molda e envia. O chamado não vem para exaltar, vem para transformar. Antes de Deus te usar publicamente, Ele te trata em secreto. Os sonhos são muitas vezes o início desse processo. O toque suave do Espírito dizendo: eu tenho algo contigo. Agora, feche os olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, se o Senhor quiser falar comigo sobre o teu propósito, aqui estou. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Se o Senhor tem um chamado para a minha vida, confirma-o em paz, em sabedoria e em amor. Livra-me da pressa e do orgulho. Ensina-me a te servir com humildade, com pureza de coração. Que cada sonho, cada palavra, cada sensação venha como confirmação da tua vontade. Espírito Santo, desperta em mim o dom que o Senhor colocou, e quando chegar o tempo certo, que eu esteja pronto para obedecer. Em nome de Jesus, eis-me aqui. Usa-me conforme o teu plano, e que a tua glória seja vista, não a minha. Meus irmãos, o chamado de Deus é o maior presente que alguém pode receber. Ele não se manifesta apenas em templos ou púlpitos, manifesta-se no coração que diz sim. E muitos desses sims nascem durante o sono, quando o Espírito Santo visita e desperta o espírito do servo. Se você tem sentido que Deus está te chamando, não ignore. Ore, leia a palavra, espere. E quando o momento certo chegar, o Senhor abrirá portas, confirmará caminhos e te sustentará em tudo. Porque quando Deus chama, Ele mesmo capacita. O mesmo Deus que te acorda para orar é o Deus que te enviará para servir. Chegamos a um ponto de grande importância espiritual: o perigo de buscar os sonhos e não o Deus dos sonhos. Vivemos tempos em que muitos se encantam com revelações, sinais e experiências espirituais, mas se esquecem da essência, a comunhão com Deus. Os sonhos são meios pelos quais o Senhor fala, mas nunca devem se tornar o fim. Quando o coração começa a buscar mais a mensagem do que o mensageiro, corremos o risco de transformar a fé em curiosidade espiritual. O mesmo Deus que fala em sonhos também fala no silêncio, na palavra, na oração e nas pequenas coisas do dia. Ele é soberano, e a sua voz não se limita a uma forma específica. Quando o sonho se torna uma obsessão, o coração se desvia da fonte da revelação. O que era dom vira distração. Deus quer filhos que o busquem por amor, não por respostas. Ele deseja comunhão antes de direção. É por isso que muitas vezes ele se cala, não porque não quer falar, mas porque quer ser buscado no relacionamento e não no fenômeno. O profeta Jeremias disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Perceba que o segredo não está em sonhar, mas em buscar de todo o coração. Quando o foco é Deus, tudo o mais se alinha. Os sonhos se tornam confirmação, não dependência. Há pessoas que se frustram porque oram e não sonham. Outras que sonham e passam a viver em torno disso, tentando decifrar tudo, esquecendo de viver a fé no cotidiano. O equilíbrio espiritual está em entender: Deus fala quando quer, da forma que quer, e o mais importante é estar em comunhão com Ele. O perigo de buscar apenas sonhos é cair no engano, interpretando sinais que não vieram do Espírito. O inimigo sabe se disfarçar de luz para confundir os que buscam revelações sem discernimento. Por isso, a âncora da alma deve ser sempre a palavra de Deus. Sonho algum tem autoridade acima da Bíblia. Qualquer visão ou experiência que contradiga as Escrituras não vem do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã,
Busque primeiro o Deus dos sonhos. Quando a presença dele for a prioridade, o resto virá naturalmente. O coração que ora, adora e confia nunca fica sem direção. Agora, feche os olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço, porque o Senhor fala comigo de tantas maneiras. Mas hoje eu quero te pedir uma coisa. Que o meu coração nunca busque os sonhos mais do que a tua presença. Que eu ame mais o Senhor do que o Senhor pode me revelar. Que eu deseje mais estar contigo do que entender os mistérios. Espírito Santo, dá-me discernimento e equilíbrio espiritual. Que cada sonho que eu tiver me leve a te buscar e nunca a me afastar. Se o Senhor quiser falar comigo, que seja para me aproximar mais de ti. E quando o Senhor quiser apenas que eu descanse, que eu aprenda a ouvir o teu silêncio como resposta. Em nome de Jesus, eu te busco, não pelos sonhos, mas pelo teu amor. Querido irmão, querida irmã, o maior sonho de Deus é ter comunhão contigo. Ele te chama a uma relação viva, íntima e constante. Quando você vive em comunhão, não precisa correr atrás de sinais, eles simplesmente te acompanham. Lembre-se, o verdadeiro poder não está em sonhar, mas em conhecer o Deus que fala. E quem anda com ele aprende que a maior revelação é a própria presença dele em nós. Permaneça firme na fé. Busque o Deus dos sonhos, e não apenas os sonhos de Deus. Que o Espírito Santo encontre hoje, em cada coração que ouve esta mensagem, um lugar de descanso, de fé e de entrega. Chegamos ao último ponto desta jornada espiritual, e ele é a chave que une todos os outros. Como preparar o coração para ouvir Deus até dormindo. A verdade é que Deus nunca deixa de falar. O que muitas vezes acontece é que o nosso coração está tão cheio de ruídos, preocupações e dores que não há espaço para escutar. O Senhor fala ao Espírito, e o Espírito só ouve quando a alma se aquieta. Por isso, preparar o coração antes de dormir é preparar o terreno onde o céu vai semear paz e direção. A presença de Deus não depende de horário. Ela se manifesta em todo o tempo, inclusive nas horas em que fechamos os olhos. E quando o coração se entrega, o sono se torna um altar. Antes de dormir, ore. Não de forma apressada, mas com sinceridade. Fale com Deus como quem fala com um pai amoroso. Agradeça pelo dia, mesmo que tenha sido difícil. A gratidão abre portas que o medo fecha. Diga: Senhor, eu te entrego este dia, as pessoas que encontrei, as dores que vivi, os pensamentos que me pesaram. Eu descanso em ti. Depois, leia um salmo. Deixe que a palavra acalme o coração. O Salmo 4:8, o Salmo 23 e o Salmo 91 são fontes de paz que cobrem o sono com segurança. Quando a alma repousa na palavra, o espírito se torna terreno fértil para ouvir a voz de Deus. Se puder, coloque uma música suave de adoração e feche os olhos dizendo: Senhor, fala comigo, se for da tua vontade. E se o Senhor quiser apenas me deixar descansar, que o meu sono seja encontro contigo. Joel 2:28 diz: E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Esta promessa é viva até hoje. O Espírito Santo continua visitando lares, curando corações e derramando revelações sobre aqueles que se dispõem a ouvir. Mas para ouvir Deus até dormindo, é preciso descansar nele acordado. Não há sono tranquilo em um coração que não confia. Por isso entregue tudo, a família, os medos, as dúvidas, o amanhã. Deixe que o Senhor governe o invisível enquanto você repousa. Agora ore comigo esta oração final. Senhor meu Deus, eu te agradeço por todas as formas com que o Senhor fala. Obrigado porque até o descanso é um presente tão teu. Nesta noite, eu quero te entregar tudo o que sou e tudo o que vivi. Purifica a minha mente, acalma o meu coração, silencia as vozes do medo e da preocupação. Derrama o teu espírito sobre mim enquanto durmo. Se quiseres me revelar algo, fala com clareza e paz. Se quiseres apenas me fazer descansar, envolve-me com teu amor. Que os meus sonhos sejam santos, que o meu sono seja leve e que a tua presença seja constante. Em nome de Jesus,
eu te entrego esta noite e confio, tu estás comigo. Meu irmão, minha irmã, a presença de Deus não se limita ao templo, à oração ou ao dia. Ela te acompanha até o travesseiro. Quando o coração é entregue, o descanso se torna sagrado. Durma em paz. O Senhor vela por ti. E lembre-se, quem confia em Deus, dorme em segurança, sonha com propósito e acorda renovado.